Olá, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiane. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do 9º ano, certo? Inicialmente, nós falamos sobre os processos que várias civilizações têm com relação aos seus mortos, certo? Na aula passada, nós falamos sobre sentido de vida e hoje nós vamos falar um pouco sobre ancestralidade e culto dos antepassados, certo? Essa imagem aqui atrás de mim é uma imagem muito famosa e ela exatamente traz esse culto dos ancestrais, certo? Essa imagem é de uma civilização indígena antiga e aí eles deixavam essas estátuas para representar os seus ancestrais, certo? A ancestralidade é a crença na influência dos entes falecidos sobre a família, ou seja, civilizações que acreditam que têm crenças na ancestralidade, eles acreditam que depois que alguém da família morre, essa pessoa ela continua exercendo algum tipo de influência sobre os caminhos que aquela família ou que as pessoas daquelas famílias seguem, certo? Essa perspectiva de ancestralidade, quando uma pessoa morre, o seu espírito continua ligado na família, está muito relacionada a religiões de fundo africano ou religiões de fundo indígena, certo? Nas religiões monoteístas, religiões mais modernas, nós não vamos ter essa perspectiva, por exemplo, no cristianismo, por exemplo, no Islã, no judaísmo, não vamos ter essa perspectiva de que a pessoa que morreu, ela vai estar, de alguma forma, influenciando a vida dos familiares. Porém, não de forma direta como o espírito agindo, mas as pessoas que morrem nas religiões que eu acabei de citar, nas grandes religiões monoteístas, elas continuam exercendo influência pelo exemplo que elas deixaram. Então, a ancestralidade, nesse caso, ela muda de configuração. Não é aquela ancestralidade que acredita que o espírito em si vai influenciar na tomada de decisão, mas é aquela ancestralidade onde o respeito por tudo aquilo que o ente querido, falecido, aquela pessoa mais velha da família construiu, por todos os ideais morais que aquela pessoa construiu para aquela família, esse respeito ele estará vinculado naquela família por muitas gerações. Então, essa também é uma outra forma de ancestralidade. Aqui no Brasil, alguns povos indígenas, eles têm a ancestralidade como uma forma de vida, certo? E nesse mesmo sentido, de que o espírito, ele vai influenciar na vida daquelas pessoas. Tanto é que existe culto a esses espíritos e algumas solicitações são feitas a ele, como perguntar se a colheita vai ser boa ou ruim, se a safra vai ser boa ou ruim, se entrar naquela guerra vai ser bom ou ruim para aquela tribo. Então, nesse sentido, essa ancestralidade indígena segue os mesmos padrões das ancestralidade dos mais remotas civilizações, certo? E isso também ocorre com as pessoas de denominações de religião africana. Ancestralidade nas religiões africanas. As religiões africanas, em geral, não entendem o corpo e a alma como elementos separados e diferentes, certo? Lá nas religiões africanas, para algumas religiões africanas, o corpo e a alma é a mesma coisa, não tem como separar. Já em religiões, por exemplo, como o cristianismo, o budismo, o islamismo, o corpo é algo que não tem tanta importância assim, que a grande importância do corpo é guardar a alma. Mas são coisas completamente distintas. Tanto é que na maioria dessas religiões acredita-se que quando enterra-se o corpo, a alma ela segue um outro caminho. Já nas religiões africanas, não, eles acreditam que não dá para fazer muito essa diferenciação, que é tudo muito junto, tudo muito misturado, certo? Por isso, eles acreditam que após a morte, os antepassados mantêm a mesma aparência e os mesmos costumes de quando estavam vivos, só que em um outro plano, certo? Eles têm a capacidade de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo,
no mundo dos mortos ou próximo dos seres humanos por meio de sonhos, animais ou elementos da natureza. As religiões africanas acreditam que ancestrais são capazes de oferecer grandes benefícios aos parentes vivos, como prosperidades, muitos filhos, saúde e vida longa. Veja bem, essa capacidade que os africanos acreditam que os ancestrais têm de estar em vários lugares ao mesmo tempo, em religiões como, por exemplo, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, essa capacidade, só quem tem essa capacidade é Deus, certo? Apenas Deus, ele é onipresente, ou seja, apenas Deus, para essas religiões, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nenhum outro espírito é capaz de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus tem essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Uma forma de agradecer e deixar a ancestralidade feliz é entregando oferendas. A entrega de oferenda para a ancestralidade, ela extrapola muitas religiões, certo? Porém, as oferendas elas vão mudando de acordo com cada cultura. Por exemplo, nas culturas africanas, nas culturas orientais, algumas culturas chinesas, é muito comum você encontrar oferenda de comidas e bebidas para as pessoas que já faleceram. Em algumas religiões chinesas, algumas casas de chineses, você vai encontrar, inclusive, pequenos altares nas casas, onde, durante cada refeição, é colocada lá um pouco de comida, reservada àquelas pessoas da família que já faleceram. Em outras civilizações, outras culturas, essa oferenda ela é feita de forma mais pausada. Tipo assim, por exemplo, no México, no Dia dos Mortos, as pessoas vão aos cemitérios, fazem verdadeiras festas, piqueniques e levam oferendas para os seus mortos, certo? Aqui no Brasil, nós fazemos oferendas de tipos diferentes para os nossos mortos, mas nós não deixamos de fazer oferendas aos nossos mortos, certo? Então, aqui no Brasil, nós acendemos velas, nós levamos flores, isso não deixa de ser oferenda para os mortos, certo? É uma forma que nós encontramos de oferecer algo para os nossos mortos, certo? Então, uma coisa que eu gostaria de falar aqui, essa semana a gente está comemorando a semana representativa da figura materna, certo? Na nossa escola, nós não comemoramos o Dia das Mães, nós comemoramos uma semana em homenagem à figura materna. Então, eu gostaria de dar parabéns aqui a todos vocês que fazem o papel, que muitas vezes são as mães, ou aquelas pessoas que não são as mães, mas que estão na vida dos nossos alunos, das nossas crianças, fazendo o papel de mãe, educando, mostrando os caminhos corretos para a vida. Eu gostaria de dar parabéns a todos e a todas que têm essa função da maternidade na vida das crianças. Lembrando que a função de ser mãe não é apenas gestar e ter o filho, mas a função da maternidade é exatamente educar, cuidar, zelar pela vida da criança, pela educação da criança, pelo bom desenvolvimento da criança, para que as crianças possam tornar-se cidadãos de bem e pessoas que vão fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor. Parabéns a todos vocês que são as mães e parabéns a todos os que não são as mães, mas que carregam os mesmos méritos. Para os alunos agora do Luiz, nós vamos nos encontrar no Google Meet. Para os alunos do Pedro Ramos, nós vamos nos encontrar a partir de agora no nosso grupo do WhatsApp.